Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Diário da Lê. Antes de mais nada, eu quero super agradecer muito, mas muito mesmo, a cada um de vocês que assistiu o nosso vídeo anterior, a cada um de vocês que compartilhou, que deixou o like, que se inscreveu, que deixou um comentário. Gente, eu achei que umas 4 pessoas mais próximas da minha família que assistiram, mas aí esse pessoal assistiu. Depois eu achei que ia ser umas 50 pessoas, que eu já ia ficar muito feliz. Posso falar pra vocês? O nosso outro vídeo passou de 306 não, 360 visualizações. E eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Gente, por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Porque o intuito desse vídeo é ajudar famílias, ajudar as mães, as crianças que estão passando por um momento semelhante com o nosso, está passando uma dificuldade, não sabe o que fazer. E eu tô aqui para falar que é assim mesmo, tô aqui para te ajudar, para te orientar, te dar um norte. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Então eu agradeço de coração, sou muito grata a Deus por vocês que têm nos ajudado, nos incentivado nesse projeto. Muito obrigado mesmo. E antes de mais nada, eu vou pedir no começo, vou pedir no final, para quê? Para você curtir nosso vídeo, dar o seu like, para você deixar um comentário com alguma dúvida, sugestão, da onde você está vendo o vídeo, qualquer coisa, pode colocar um comentário do que você se sentir à vontade, que a gente vai comentar, a gente vai responder. E também compartilha, gente. Você compartilhando, a gente consegue atender mais pessoas, consegue atingir mais pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, assim como nós passamos nós passamos no passado e passamos no momento, tá bom? Mas a gente vai vencendo dia após dia as dificuldades que vão aparecendo. A gente não tem escolha, tá bom? A frase desse ano da minha vida é: tem que dar certo. Porque andaram me perguntando assim, né? Sempre. Eu passei umas turbulências esses anos. Quem é mais chegado, mais de próximo sabe. Aí algumas pessoas me perguntaram: e aí, como que vai ser? Será que vai dar certo? A minha resposta deste ano, de 2023, foi: tem que dar certo, não tem outra opção. Então é isso, gente. Tem que dar certo. Foca nisso. Tem que dar, não tem outra opção. Não tem opção de dar errado, não tem. Tem que dar certo. E vai dar, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Gente, hoje eu vou falar pra vocês, enfim, coisas, sintomas que me fizeram descobrir, que nos fizeram descobrir, como que o Samuel agia, que fez a gente descobrir que ele era especial, tá bom? Uma criança atípica. Vamos lá. Gente, eu tive uma tireoide gestacional no final da gestação e uma anemia, mas no demais, a gestação ocorreu tudo bem. Na hora do parto, tive um sofrimento fetal, o Samuelzinho estava tendo umas paradas cardíacas antes do parto, né? Então precisou ser um parto cesárea para evitar que ele viesse a óbito, que ele viesse a morrer. Então foi um parto de urgência, tá? Eu não sabia. Eu já estava com contração, já estava de contração de 1 minuto e meio entre uma e outra. Então a gente estava achando que ia ser um parto normal, mas não era para ser. Era para ser cesárea e assim foi. E nasceu bem, tá tudo bem. Gente, desde os primeiros momentos que a gente pegou o Samuel, a gente percebeu que ele era muito molinho. Aí você pode olhar pra mim e falar assim: então, Letícia, mas os nenéns, eles são molinhos. Sim, gente, ele é molinho, mas não do jeito que o Samuel era molinho. E era meu primeiro filho, né? A gente não tinha muito contato com crianças pequenas, mas eu, na hora, peguei e falei: uai, será que é assim mesmo? Tá certo isso? E, gente, quero dizer uma coisa pra você que tá me assistindo aqui nesse momento. Desconfia? Guarda. Desconfia? Guarda. Não é para todas as pessoas que vocês podem sair falando o que vocês pensam. Porque pode ser que não seja e alguém fique super aumentando. E pode ser que seja a pessoa despreze o que você tá falando. O que for para ser, a mãe, ela sente. A mãe sente. Esteja sensível. Esteja observando. E não é super mimar não, gente. Não é super cuidar. É ter um olhar observador, entendeu? Em tudo. E eu abri a boca para muitas pessoas que eu não tinha que abrir na época. Porque desespero, gente. Desespero, dúvida, angústia, tá? Mas vamos continuar. Então, observa, fica de olho. Te pergunto, seu filho quando era recém-nascido, ou ainda é, né? É muito molinho? Mas muito mesmo, gente. Não tô falando uma criança... Não, molinho mesmo. Outro ponto que foi
diferente. O Samuel nasceu com o dedinho indicador do pé encavaladinho assim, ó, em cima do dedão e do dedo do meio, dedo médio. Ele era encavalado. Gente, nossa família tem um pé feio, né? Quase ninguém se salva. Mas ninguém tem os dedinhos atrofiados desse jeito para ser uma questão de parente, questão de genética parental. Então aquilo pra mim também acendeu, né, uma interrogação ali. Falei, uai, por que isso? Será que é normal? Será que é uma coisa dele mesmo? Outro ponto que eu guardei. E foi passando. Gente, o Samuel tinha dificuldade para ganhar peso. O Samuel tinha dificuldade para mamar. O Samuel tinha refluxo oculto, que é quando ele não vomita, ele sobe e para. Depois volta. E você não vê o vômito, né? Não vê o refluxo. Ele tinha, deixa eu ver o que mais. Ele balbuciava. Tem até alguns vídeos dele balbuciando, brincando. Só que com a medida do tempo foi passando, a gente percebeu que o Samuel, ele era uma criança extremamente fria. E eu não digo fria de temperatura, eu digo de emoção. Gente, pensa uma coisa, que eu chorei, que eu sofri, acho que mais do que quase tudo nessa vida, foi porque eu achava que meu filho me odiava. O Samuel, deixa eu contar uma experiência. Eu e minha irmã, nós engravidamos no mesmo período. Então ela teve minha sobrinha e eu tive o Samuel. Então quando nós precisávamos sair, a gente conseguia deixar o neném, né, uma com a outra, por quê? Porque nós éramos ama de leite uma para a outra, né, dos nossos filhos. Então, quando eu precisava sair, o meu filho, né, mamava o leite da minha irmã, o leite materno da minha irmã, e eu voltava, gente, eu podia ficar o dia inteiro fora. Quando eu voltava, meu filho não tinha reação nenhuma. Eu podia demorar 5 segundos e o dia inteiro. Quando eu voltava, do jeito que ele estava, ele me olhava e continuava. Não chorava que me queria, não chorava porque sentia minha falta. Nada, gente, nada. E por várias vezes eu pesquisei no Google, né? Meu filho me odeia, meu filho não gosta de mim, meu filho não olha pra mim, meu filho não se interessa por mim. Gente, doía demais. Porque ele não tinha reações. E outro ponto muito importante, ele estava se mexendo, né, movimentinhos de neném, e do nada ele congelava. Eu tenho até vídeos. E quando ele congelava, eu até brincava, deu pane no sistema, travou o sistema. Mas, gente, ninguém nunca fala disso. Sei lá o que é isso. Hoje eu sei que isso é extremamente importante. Vamos lá. O que a gente foi fazendo? Eu fui procurando vários médicos, porque eu não estava achando aquilo normal. Com 5, 6 meses, a gente tinha que segurar o Samuel quando a gente andar um período, assim, andar muito de a pé, eu falo, alguma coisa assim, a gente já tinha que levar ele deitado, porque ele não tinha sustentação para aguentar de pé. Parecia que ele ia desmontar. Tão mole que ele era. Então a gente levava ele assim. Por algumas vezes eu ouvia assim, Letícia, levanta esse menino. Ele quer ver as coisas, ele não pode ficar deitado, ele já tá grande. Mas, gente, eu não tinha como levantar, ele não aguentava. Ele não aguentava. E aí as pessoas, né, vêm criticar. Não, você não sabe, por isso que esse menino não senta, porque você não sabe estimular. Gente, eu ouvi isso de médico. O Samuel, ele foi sentar depois, tá? Já vou antecipar a história. Que ele já tava em tratamento. Ele foi sentar com 11 meses. E com 7, 8 meses eu tinha passado no médico. E ele olhou pra mim e falou assim, sabe por que seu filho não fica sentado? Porque você não sabe estimular seu filho. Seu filho tá assim porque você não estimula ele. Gente, eu vivia pro Samuel. Como vivo, né, pros meus filhos. Gente, eu falava assim, sabe, você sai de desesperado, eu tô fazendo mal pro meu filho me odeia. Ele tá com algum problema e eu não sei ajudar ele, não sei estimular. Olha o que o médico faz com a gente. É sério, eu tô falando isso pra vocês, é sério. Eu não vou dar nome aqui porque não vão ver, mas, tá? Gostaria pra você passar longe da clínica, mas eu ouvi isso. Nem foi uma, 2 vezes não, porque eu fui várias vezes na consulta com esse médico, que ele sempre me falava que o problema era eu, que não sabia estimular o menino. Gente, eu fazia de tudo. Mas enfim, voltando. 1, 2, 3, 4, 5 meses,
Nada de emoções. Sempre muito mole. Essas crises de ausências, que é quando travava o sistema aí dele. Não conseguia mamar, não ganhava peso. Fui começando a ir nos médicos, gente. Comecei e vai um, não é nada, vai no outro. Ouvi que eu era ingrata, que eu era muito injusta. Depois fui no outro. Gente, eu fui no neuro uma vez. E aí eu entrei e falei do meu filho. Ele fez alguns testes físicos ali. E ele olhou pra mim e falou assim, ele tava com uns 8 meses. Olhou pra mim e falou assim, era um neuro. Então, fora do consultório, tinha algumas crianças que iam passar em atendimento com um médico neurologista. E lá fora, gente, tinha uma criança que eu acho que tinha paralisia. E ele olhou pra mim, quando eu entrei, contei a história, ele me fez os testes e falou assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Você é muito ingrata. Muito ingrata. Você viu o menino que tá ali fora? Ele é uma criança deficiente. Seu filho não tem nada. Você tem que parar com essas coisas. Vai te fazer mal. Seu filho não tem nada. Para com isso. Tire isso da sua cabeça. Seu filho é lindo. Seu filho é perfeito. Seu filho não tem nada. Quem tem deficiência é aquele menino que tá lá fora. Então para com isso. Ele falou pra mim. Gente, eu saí lá disposta a não correr mais atrás de nada. Pra quê? Meu filho é perfeito, né? Um médico. E eu sou ingrata, né? Então, verdade. Meu Deus do céu, é verdade. E vou contar uma coisa pra vocês. Não é legal o que eu vou falar, mas aconteceu muito e vai acontecer dentro da sua casa. Gente, as únicas pessoas que conseguiam ouvir e acreditar no que eu falava era minha irmã e meu marido. Graças a Deus, o meu marido. Eu mostrava muito vídeos pra ele, né? Que a gente pesquisava muito sobre as situações do Samuel e ele sempre comprou a ideia junto comigo. Não foi daqueles que falou, não, para, eu não aceito, não. Ele sempre comprou a ideia comigo. Então, eram as duas pessoas que eu tinha. Então, a minha mãe, hoje em dia, a paixão da vida dela é minhas crianças, nossas crianças, inclusive o Samuel. Mas minha mãe não aceitava eu comentar esse assunto com ela. Minha sogra, de maneira alguma. E assim ia. Então, quando eu começava a falar o assunto, as pessoas mudavam de assunto, falava pra mim que quem procura acha, pra mim parar de inventar, que de tanto eu falar disso eu ia atrair essas coisas. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Elas não estavam falando por mal pra mim. É que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de falar esses assuntos. Principalmente as pessoas mais velhas, pessoas mais antigas. Elas têm medo de falar e atrair coisa ruim. No tempo delas as coisas eram diferentes. Então, eu não tinha com quem conversar. Tudo que eu fazia era sozinha. Sozinha. Uma notícia triste que eu recebi era sozinha. Era sozinha, engasguei. Uma notícia boa que eu recebi era sozinha. Eu não tinha nada pra falar, não tinha com ninguém. Porque ninguém aguentava as coisas que eu tava falando. Ninguém conseguia ouvir. Gente, era muito triste. Muito triste. Meu esposo trabalha, sai cedinho, volta de noite. Porque trabalha longe de casa. Minha irmã estava sempre comigo também, então eu não aguentava mais me ouvir. Então eu não tinha com ninguém falar. E isso é uma coisa que você que está me ouvindo com certeza vai confirmar. Não é uma coisa que dá vontade de falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar com alguém que vai me ajudar, que vai resolver, me ouve, me escuta, me fala, como que foi. Gente, não tem? Não tem. Eu não achei. Não achei, tá? As pessoas não querem falar sobre isso, as pessoas têm medo de falar sobre isso. E cuidado, porque algumas pessoas puxam pra trás. Em vez de você ir lutando e vencendo, algumas pessoas ficam, não vai, é ruim, não pode, não vai. Quando você vê, já passou anos e seu filho perdeu muito tempo que ele poderia ter evoluído. Então, a primeira dica que eu quero te dar para vocês nessa situação é a seguinte: escute conselhos, mas filtre. De verdade, não tampe o sol com peneira, gente. Olha pro teu filho, não fica tampando o sol com peneira. Você sabe que seu filho tem dificuldade? Sabe o que é e o que não é? Não fica tampando, gente, porque é o seu filho que vai sofrer. Não é você. Você sofre, também sofre, mas é seu filho. Então assim, gente, vai pra cima, vai pra frente. Não tem ninguém pra te ouvir? Não tem problema. Eu vou fazer sozinha. Deus vai te capacitar. Vai pra frente, vai pra cima, procura médico, procura 1, procura 2, procura 3, procura 4. Vai.
Vai. Ah, mas aqui no SUS não tem, vai em outra cidade. Gente, eu não sei, não sei. Vai pra cima. Porque se a mãe desconfia, gente, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E para de se iludir, mãe. Se você acha que tem, para de tampar o sol com a peneira. Seu filho precisa de você pra ontem, não é pra amanhã, não. É pra ontem. Precisa de ajuda. Socorre teu filho. Socorre teu filho. E, gente, foi quando um dia eu já tava saturada. Ah, voltando, né? O médico falou isso pra mim, eu dei uma sossegada, a gente deu 15 dias, falei, pronto, tá tudo ruim. Não tá bom igual o médico tá falando, eu sou ingrata mesmo e acabou. O que eu fiz? Comecei a pegar um caderno. Outra dica que eu dou pra vocês. Pegue um caderno de anotação. Pegue um caderno. E deixa disponível no móvel da casa aí, que fica fácil pra você estar na mão aí quando precisa. E vai anotando coisas estranhas. Então, eu fui anotando. Quando o Samuel começava a comer alguma coisa, ele pegava as coisas com o pezinho na cadeirinha. Não pegava com a mão. Então, ele parava com o pé. Ele tinha mania de chacoalhar. Para dormir, ele usava chupeta. A gente ia ficar dando uns toquinhos na chupeta. Ele começou a pegar mania de dar umas cabeçadinhas na gente para poder dormir, ou na gente ou no colchão. E eu fui anotando tudinho. Posso ver se eu acho até um caderninho para vocês, para mostrar para vocês tudo que eu vi. Gente, eu juntei tudo. Peguei e fui numa médica, numa outra neuro. Levei. Li pra ela. Tudo. Sabe o que ela falou pra mim? Mãe, seu filho tem alguma coisa. A gente só vai descobrir o que é, mas pode ter certeza. Ele não é uma criança típica. Ele é atípico. Ele tá com um atraso muito significativo no desenvolvimento. A gente já poderia estar fazendo uma terapia ocupacional, a gente já poderia estar fazendo uma fisioterapia, mas ainda tá cedo, isso com 10 meses e meio. Vou te pedir alguns exames neurológicos e vou te caminhar para geneticista. Agora que tá. O que é médica geneticista, você sabe? A médica geneticista, ela é responsável por cuidar de questões genéticas, tá? Então, eu vejo muita gente, o que eu vejo dessa situação não tá escrito. Às vezes eu tenho vontade de falar também, mas não posso. Porque se eu fosse falar tudo que eu gostaria de falar, né, a gente fica invasivo, né? Então, eu fico assim, Senhor, prepare uma situação para eu poder conversar com essa pessoa, me ajuda. Mas o que eu vejo? Gente, tem muita criança fechada o laudo de autismo e eu olho e falo, gente, essa criança tem um problema de genética. O problema dela é um problema lá na hora que formou. Tem alguma situação genética e os médicos não falaram. Então, quando você descobrir que seu filho tem autismo, alguma coisa desse tipo, ou está desconfiando, procure um médico geneticista. E lá eles vão fazer exames de sangue. Gente, uma dica que eu dou para vocês principalmente. Quem tem convênio ou consegue pagar, porque é muito caro. Eu não teria condições de pagar o exame que meu filho fez. O primeiro foi 3 mil, o convênio cobriu. E o segundo foi 5 mil. É um exame que foi para a Espanha. O convênio cobriu. Eu não teria condições de pagar. Então eu entendo também a dificuldade, viu, gente? Também não vou tampar o sol com a peneira nesse sentido. Que eu sei que às vezes é mais fácil tratando o problema sem saber a causa do que ficar procurando a causa para tratar o problema. Eu entendo isso. Mas quem tem condição, a gente tá assim, ó, de gente que eu conheço, que tem condição, que o filho tem autismo, a gente sabe que tem uma doença de base por trás só de olhar e a mãe nunca fez nada. Fica levando, empurrando com a barriga. Aí, depois, vai que tudo dá certo, essa criança desenvolve, consegue, né, atingir aí viver bem e tal, mas ela se torna uma mãe, se torna um pai, né, essa criança com problema genético, a chance do seu neto vir com um problema bem maior é gigantesca, tá? Então, gente, trata as coisas na hora certa, quando tem que tratar, corre atrás, não deixa pra amanhã. Se você tem como, vai. Não tô falando pra você que não tem como. Gente, quem não tem como, Deus tá vendo, Deus sabe, Deus vai te ajudar. Mas quem tem como, pelo amor de Deus, vamos pra cima. Vamos conseguir, a gente vai conseguir, tem que correr atrás. Deus te deu pra você cuidar da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos lá. Fui pra geneticista, fiz 2 exames e no segundo exame, bateu. Síndrome de George. Rapaz, eu me lembro que não tava saindo o exame. Era pra ficar pronto acho que em 2 meses.
Não saiu o resultado. Eu liguei nessa clínica, eles não queriam me passar o resultado, porque não sabiam onde estava. E tá uma bagunça, eu briguei com a mulher, porque eu falei, olha, eu sei que meu filho é especial, eu quero o laudo. Ela, mas como que você sabe? Gente, briguei. Quando ela me mandou, eu falei, tá, e aí? Ela falou, não, olha a página tal que realmente tem uma alteração. E eu vi, tava lá, né? Eu não entendi nada, porque tudo questão cromossômica e tal, e eu não entendi nada. Mas eu vi lá, síndrome de George. Que não tava assim não, desculpa, tava assim, ó, deleção do cromossomo 22q11. Falei, tá, e aí? Que é isso? Que número é esse? Que código é esse? É isso, gente, meu filho tinha uma síndrome. Posso falar pra vocês? Foi um alívio. Nossa, mas você é doida? Não, gente, eu já sabia. Pra mim, eu não queria que meu filho tivesse nada, mas eu já sabia que ele tinha. E somente com sabendo o inimigo, a gente sabe que arma que a gente atira, não é assim? Se a gente não sabe onde está o inimigo, se a gente não sabe, eu falo numa questão de guerra, né? Se você tá numa guerra, você não tá vendo ali o seu adversário, o seu inimigo, você não sabe o tamanho que ele é, você não sabe onde ele fica, como que você atira? Como que você vai ganhar aquela luta? Quando saiu o resultado e deu síndrome de George, 22q11, eu falei, sabia. Sabia, agora vou pra cima da síndrome porque eu vou lutar pra gente ganhar tudo que for possível nessa batalha. E aí meu esposo falou assim, mas como assim que você tá mais tranquila, né? Eu falei, não, Deus já tinha me falado, eu já sabia que meu filho era especial. Sempre soube, tava aí pra quem queria ver. E agora eu não preciso mais ficar, ai, será que é ou não é, para as pessoas especulando. É e acabou. Gente, e o tempo foi passando, vou resumir. Cada vez o Samuel aprendia uma habilidade nova, por exemplo, dar tchau. 10, 15, 20 dias ele desaprendia. Ele parou totalmente de balbuciar. Às vezes, muito raro, ele volta a soltar alguns balbucieios. Hoje vai fazer 4 anos, agora mês que vem. Então ele começa a balbuciar, mas logo ele para. Ele fala. Não, ele fala não, desculpa. Ele anda, não fala. Começou a andar depois que a gente entrou na fisioterapia. Gente, ó, deixa eu falar uma notícia positiva pra vocês. A síndrome, deixa eu falar um pouquinho sobre a síndrome. Essa síndrome do Samuel, se nós pegássemos 180 pessoas, cada pessoa podia ter a síndrome de uma maneira diferente. Então tem uma variação de 180. Agora, como que eu explico pra vocês? Tem uma variação, tem uma 180 variações. Pronto, 180 variações. No caso do meu Samuel, do meu Mumu, afetou muito, gigantescamente, a parte cognitiva. Então, hoje em dia, que o Samuel sabe mais ou menos que ele é o Samuel, ele vive totalmente fechado no mundo dele, porque junto veio o autismo. Então, geralmente as crianças dessa síndrome, eles têm 99% tem problemas cardíacos, e graças ao nosso Senhor, o Samuel não tem nenhum problema cardíaco, apesar de no nascimento ter tido, não teve mais, Deus é bom. Eles geralmente têm que colocar, eu esqueci o nome, gente, fazer aquele furinho, né, pra respirar, eles precisam usar sonda. Tem crianças que têm muita, mas muita mesmo, como posso falar, dificuldade mesmo, assim, física, intelectual, no caso, mas geralmente, gente, eles falam, eles vivem bem, o problema deles são físicos. No caso, o Samuel é o oposto. Fisicamente, o Samuel é perfeito, lindo de morrer, mas cognitivo é muito sério o caso do Samuel, a parte cognitiva dele. Então, eu posso falar em outro vídeo mais específico mesmo ainda sobre a síndrome, mas eu vou fazer outro resumo, tá? Do como a gente descobriu. Então, gente, o vídeo vai ficar longo dessa vez. Vai ficar longo, porque não tem como eu resumir muito. Eu tô tentando resumir bastante já. Então, gente, depois disso, com 11 meses, Samuel começou a fazer fisioterapia, terapia ocupacional e fono. Com 1 ano e 3 meses ele estava andando.
Então eu quero te dar essa notícia. Não é em vão quando você corre atrás. Se você correr atrás, quanto antes você corre atrás, o seu filho evolui mais rápido. Meu filho não sentava com 11 meses. Com 1 ano e 3 meses ele já estava andando. Por quê? Terapia, fisioterapia. Entendeu? Por isso que é importante levar a sério. Correr atrás. Talvez meu filho iria andar muito mais tarde se não fosse a fisioterapia, entendeu? Então eu faço convite para vocês. Corram atrás. Esse é o bem mais precioso que a vida te deu, sabe? Nossa, ser independente de como seu filho seja, ele é algo que não tem preço. Ele tem valor, né? Não tem preço, ele tem valor. E não tem dinheiro que pague, entendeu? Então corre atrás. Ele é seu bem mais precioso que Deus te deu aqui na Terra. Então cuide mesmo, vai pra cima. E, gente, voltando, aquelas paradinhas que eu falei que ele dava no começo, crise de ausência, era epilepsia. Então a criança, ela não precisa convulsionar, ela não precisa se debater na tua frente. Basta umas piscadas. Eu vou fazer aqui, não vou conseguir fazer igualzinho. Mas o Samuel, às vezes, ele dava umas piscadinhas assim, ó. Pronto. Sabe o que era isso? O cérebro dele tava entrando em curto. Tava dando convulsão. Tudo que eu sei, gente, foi porque eu fiquei em cima dos médicos e eles foram passando alguns exames conforme eu ia desconfiando e pedindo. Mas porque ninguém foi me falando isso de cara, a gente ia correndo atrás. Então, meu filho, com 3 meses, ele já tinha epilepsia. Porque ele tava se travadinha, chama crise de ausência. Entendeu? Então, assim, é muito sério o que você tá vendo no seu filho. Olhe, observe. Então, assim, esses comportamentinhos, né? Andar na pontinha do pé. Gente, pelo amor de Deus, o Samuel não tem. Mas, ó, isso daqui sabe o que significa? Quando seu filho tem uma deficiência, que ele é autista, isso aqui é extremamente sensível para eles, a audição. Para eles o barulho é diferente, é tudo diferente, uma questão sensorial. Quando ele tá assim, ele não tá suportando aquele barulho que ele tá ouvindo. Por mais que pra você não esteja nada. Muitas crianças não suportam ouvir o parabéns. A musiquinha de aniversário, parabéns pra você. As pessoas batendo palma. Gente, aquilo ali pra eles é uma confusão, aquilo ali é uma loucura, eles querem sumir. E você não quer ver. Por favor, procure um médico. Por favor, seu filho precisa de você. Ah, mas eu fui no médico, não tem nada. Glória a Deus. Deus é bom, você fez sua parte. Mas não desista. Não desista. Vai pra cima. Seu filho depende de você, ele só tem você. Você é o ser mais precioso pra ele pra você. Seu filho é dependente de você. Entendeu? Por mais que, por exemplo, com o Samuel, ele não parecia que ele me odiava. Gente, era muito doído. Isso me doía. Por mais que parecia que ele não gostava de mim, gente, eu era tudo que ele tinha. Eu e o pai dele. E se nós largássemos a mão dele, não ia dar certo. Eu não sei o que seria pro Samuel hoje em dia se Deus não tivesse colocado isso tão forte no nosso coração pra gente correr tanto atrás assim de ajuda, entendeu? Vocês vão encontrar no caminho muitos obstáculos. Isso tudo é verdade. Mas não desiste. Não desiste. Corra atrás para ter a resposta de que não era nada. Mas não deixa para depois para ter a resposta de que era tudo. Aí você vai chorar, você vai se lamentar, tá ok? Então corre atrás. Pode ser que seu filho tenha um grau bem leve, mas mesmo assim ele precisa de ajuda. Pode ser que seja severo, que ele precisa de ajuda, moderado, e ele precisa de ajuda. Pode ser que seu filho tenha uma síndrome que não seja a síndrome do meu filho, seja uma outra síndrome. Gente, a gente não pode deixar nada sem ser considerado. E eu tenho muito mais pra falar. Mas eu não vou falar porque já tá dando 30 minutos de vídeo. E começa a ficar muito maçante, né? Então eu vou contando pra vocês conforme os próximos vídeos. Eu espero ter te ajudado, pelo menos sabe, acender a exclamaçãozinha aí de, meu Deus, atenção, preciso estar em alerta. Pelo menos isso, tá? Então os próximos vídeos eu vou continuar gravando, sempre trazendo uma experiência nova para vocês, uma dica,
como foi, como que foi pra gente, como está sendo, tá? Eu quero muito, nossa, eu tenho muitos assuntos para abordar com vocês e eu quero dizer uma coisa para vocês. Lema desse ano: tem que dar certo. Não tem opção de não dar certo, tá? Tem que dar certo e vai dar em nome de Jesus, tá bom? Falei que ia pedir, por favor, deixa pra gente aí o seu like, se inscreve no meu canal. Eu prometo os próximos vídeos tentar, né, esmiuçar melhor, usar melhor as palavras. Eu tô aprendendo, mas eu espero que tenha ajudado você, principalmente você que tá desconfiando ou tá nessa procura com o teu filho, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um beijo, ai, muita gratidão por assistir até aqui o vídeo também, tá bom? E compartilha, tá? Compartilha e se inscreve, deixa sua pergunta no comentário, deixa sua afirmação, deixa o que você se sentir no seu coração à vontade para escrever aqui, que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês, tá bom? Fica com Deus, um beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!